Quem decide o preço do combustível? Porque o preço do combustível não para de subir, mesmo com o Brasil sendo autossuficiente. Hoje você vai entender por que abastecer no Brasil está tão caro e por que vai piorar bastante. Seja bem-vindo ao Mundo de Fato. Estados Unidos e Israel entraram em conflito com o Irã. O país tem potencial para causar um verdadeiro desastre econômico no planeta. O motivo? O Irã tem o poder de dificultar a passagem de navios de combustível no Estreito de Hormuz. Esse estreito é responsável pela passagem de 20% do petróleo internacional. Isso significa que, fechando essa passagem, uma crise global sem precedentes aparece no radar, o que acende um alerta para os Estados Unidos. Mas você pode estar fazendo a seguinte pergunta: o que o Brasil tem a ver com isso, já que, em tese, somos autossuficientes em petróleo? Não dependemos dessa passagem para nada, não é? Então, o preço não deveria subir nos postos, como está acontecendo agora, certo? Na verdade, não é bem assim. O Brasil é autossuficiente em petróleo bruto. Mas o que é o petróleo bruto? Em definição geral, são compostos orgânicos ou hidrocarbonetos, que foi formado ao longo de milhões de anos a partir da decomposição de matéria orgânica, principalmente de organismos marinhos. Este recurso natural é encontrado em reservatórios subterrâneos e é extraído através de perfuração. O petróleo bruto é a matéria-prima fundamental para a produção de diversos derivados, como gasolina, diesel, querosene e até plásticos, sendo essencial para a indústria energética do mundo inteiro. É aí que mora a questão. O Brasil não refina petróleo, ele só retira esse petróleo bruto. E no estado bruto, ele não serve para absolutamente nada. O Brasil é de fato um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Em 2025, por exemplo, a produção superou 4,89 milhões de barris por dia. Mas isso não significa independência completa na cadeia de energia. A questão é que o petróleo precisa ser refinado, coisa que o Brasil não faz. A Petrobras priorizou por anos a exploração de petróleo no pré-sal, mais lucrativa, ao invés de investir no refino de forma proporcional. O resultado é que, mesmo com a abundância de petróleo bruto, continuamos dependentes do mercado externo para o refino. O diesel, por exemplo, precisa ser importado e, consequentemente, o preço não é em real, a referência é o dólar. Aqui vai uma questão do porquê o preço do combustível está subindo na bomba. Apenas extraímos o petróleo bruto. Não fazemos esse petróleo ser refinado em totalidade aqui no Brasil. Em outras palavras, a gente precisa pagar em dólar por esse combustível refinado, o que influencia diretamente quando o preço sobe lá fora, sobe aqui dentro também. Você pode até estar se perguntando por que então não investimos em refinarias para não depender mais do mercado internacional. A questão é que refinar no Brasil seria bem mais caro do que mandar o petróleo bruto lá para fora e então refiná-lo. Ou seja, a decisão de não refinar totalmente aqui no Brasil é uma decisão econômica. Sai mais barato fazer do jeito que está fazendo. E como esses materiais para o refino não estão no Brasil e sim lá fora, o valor praticado é também em dólar. Ou seja, o Brasil produz o trigo, mas não faz o pão, o que leva ao aumento de preço do diesel, da gasolina e, por incrível que pareça, até mesmo do etanol, fazendo então com que o frete aumente de preço, consequentemente influenciando no arroz, no feijão, nos remédios, em toda a cadeia produtiva. Mas o que o governo pode fazer para ajustar isso? A curto prazo, nada. Mas a longo prazo seria tornar o país totalmente dependente do mercado nacional. Mas ainda assim, apenas amenizaria o problema, não evitaria ele. Afinal de contas, a tecnologia para refino também vem lá de fora. E quando uma crise de petróleo atinge o mundo,
Até a tecnologia para refino se torna mais cara, influenciando também no preço final do combustível e toda a cadeia produtiva que depende dele. Agora uma outra pergunta: e a gasolina? Vai subir ainda mais ou já chegou no seu teto, no máximo? A resposta pode não agradar, pois é bem provável que o que está ruim fique ainda pior. O Irã não tem poder de fogo para superar os Estados Unidos e por isso está escolhendo atacar os aliados americanos no Oriente Médio para forçar os Estados Unidos a parar com os ataques. Mas fazer isso significaria uma derrota para os americanos. Possivelmente, diante disso, os Estados Unidos vai pressionar ainda mais, fazendo com que o Irã continue com a mesma estratégia que está praticando agora, somando a estratégia de fechar o Estreito de Hormuz e influenciar a crise, dificultando a passagem de 20% do petróleo do mundo inteiro que tem saída pelo Estreito de Hormuz, elevando de forma drástica os preços de remédios e alimentos no mundo inteiro. E você está preparado para esse aumento na gasolina, no supermercado, na farmácia? O que você está fazendo para se preparar para esse possível cenário? O Mundo de Fato fica por aqui. Eu te encontro no próximo vídeo.